Olá a todos, meu nome é Ana Camille de Oliveira, eu sou aluna do curso de segunda graduação em Pedagogia pela FAEL, e essa apresentação ela faz parte da conclusão da disciplina de estágio supervisionado EJA e gestão escolar. A modalidade escolhida por mim foi a de gravação do microvídeo, onde a gente precisa simular, né, uma aula. E o meu plano de aula escolhido foi um plano de ciências para a primeira etapa do EJA, e o tema é o uso de drogas na adolescência, né? A habilidade da BNCC é explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por substâncias psicoativas. O objetivo geral dessa aula é identificar os motivos fisiológicos e sociais que levam os adolescentes ao uso de drogas e as suas consequências, né? Então, a proposta dessa aula é mostrar, né, e debater com a turma quais são os fatores que influenciam os jovens ao conhecimento das drogas, né, o que levam esses jovens a usarem as drogas, e debater os malefícios do uso das drogas, né, no cérebro que ainda não está totalmente amadurecido, né, como é no caso dos adolescentes. E aí eu propus para a turma uma questão disparadora do debate, que é quais são os fatores que influenciam o uso de drogas pelos adolescentes. Nós sabemos que são inúmeros os fatores. Fatores biológicos, fatores sociais, fatores psicológicos, que tornam os adolescentes mais vulneráveis ao uso dessas substâncias. E quando a gente fala de drogas, não apenas as drogas que não são legalizadas, né? A gente também fala de álcool e cigarro, que muitas vezes a gente esquece pela questão da legalização, então é proibido ou é permitido a venda, né, dessas substâncias, e muitas vezes o jovem ele tem o contato com essas substâncias dentro de sua própria casa. Os pais têm o costume de beber, ou alguém da família é tabagista, então existe uma certa facilidade do jovem em ter acesso a esse tipo de substâncias, né? Então, como eu já falei, são inúmeros os fatores, fatores biológicos, psicológicos, que deixam o próprio adolescente mais suscetível a certas condições, como a dependência química, né? Então, como fatores biológicos, nós podemos citar a imaturidade cerebral. Então, é uma idade em que várias redes neurais, muitos processos ainda estão acontecendo, e aí, por conta disso, esses adolescentes eles têm uma propensão a comportamentos mais arriscados. E aí eles também não medem muito as consequências do risco dessas atitudes, né? A necessidade também de pertencimento social, de pertencimento de grupo, esse é um fator social, em que os adolescentes eles estão ali buscando identidade, muitos deles acabam usando alguma coisa para ficar mais desinibidos, parecer mais sociáveis, né, mais descolados, por assim dizer, né, em relação ao grupo, e também o comportamento de repetição, comportamentos que são aprendidos com os próprios jovens. Então, eles assistem um amigo fazendo determinadas coisas, e aí eles querem também fazer aquela mesma coisa, até mesmo pela questão da curiosidade, de saber como é a sensação de prazer imediato. Então, isso acaba também influenciando bastante, né, essa questão. E aí é como questão disparadora, quais fatores influenciam o uso de drogas pelos adolescentes. No grupo da turma, eu vou disponibilizar um link de uma matéria, né? A matéria da revista Isto É. O nome da matéria é As Relações sobre o Cérebro, as revelações sobre o cérebro do adolescente, em que tem um estudo bem bacana de um doutor norte-americano, que ele fala mais ou menos como é que funciona, como é que está se desenvolvendo o cérebro ali por volta dos 12, 13 anos de idade. É uma matéria muito interessante. E aí eu vou disponibilizar no grupo da turma esse link, né?
E logo em seguida, a gente vai fazer uma atividade de fixação, né? Nessa atividade de fixação, nós vamos montar um painel. A turma vai ser dividida em dois grupos, o grupo amarelo e o grupo azul, né? E esses dois grupos, o que é que eles vão fazer? O grupo amarelo, ele vai analisar o texto sob o ponto de vista social, né? E o grupo azul, ele vai debater, ele vai analisar esse texto sob o ponto de vista biológico. E aí, logo em seguida, nós iremos montar um painel, vai ser feita uma chamada de vídeo com a turma inteira, e aí os dois grupos vão apresentar os seus pontos, né? Os aspectos sociais, né? De incentivo aos jovens a buscar o uso de substâncias químicas, e o outro grupo, por sua vez, vai apresentar os fatores biológicos que podem explicar esse comportamento de risco do adolescente, né? E aí nós iremos debater todos e nós vamos entender em quais pontos esses dois aspectos, tanto social quanto biológico, eles vão convergir, né? Quais são os pontos que eles têm em comum. E aí, em seguida, para fechar a aula, nós vamos discutir, né, e debater sobre os malefícios do uso dessa substância, principalmente numa idade tão precoce, que é uma idade de formação, e o quanto ele pode, o quanto o uso de drogas pode prejudicar o desenvolvimento cerebral desses adolescentes, entendeu? Então é isso. Muito obrigado, turma. Muito obrigado a todos. Até o nosso próximo encontro.